Olá, pessoal. Boa noite. Tudo Boa bem noite. com vocês? Boa noite. Estamos aqui Boa noite a todos. nesse domingo abençoado, de feriado prolongado, né? Nós estamos aqui para trazer um tema inspirador, no mínimo, muito reflexivo. Então, eu agradeço cada um de vocês que estão aqui hoje acompanhando nossa live. Eu quero pedir já de antemão para que vocês compartilhem essa live, para que a gente consiga atingir muitos mais corações, para que a gente consiga realmente levar a mensagem, né, adiante. Acho que esse é o foco. Eu estou aqui com 3 feras, com 3 divulgadores da doutrina, né? A gente sabe que todos vocês têm inúmeros trabalhos realizados, têm inúmeras palestras online, né, e outros trabalhos, tudo focado na divulgação da doutrina. Então eu acho que divulgador da doutrina espírita talvez seja o máximo, né, que eu possa falar de vocês que trabalham tanto e tanto para divulgar o evangelho. Eu queria apresentar, eu estou aqui com o Edgar Miguel, estou aqui com o Tato Save e estou aqui com o Maurinho, e eu queria pedir para o Edgar fazer a nossa prece inicial para a gente poder começar esse encontro. Por que o Edgar, meu? Eu queria fazer no começo. Boa. Já, cara, o cara nem começou, já tá entrando. Edgar, ninguém é melhor do que a sua vibração, meu amado. Tô pronto para ela. Que bom, que bom. Vamos a ela, então. Vamos todos juntos nos interiorizarmos, percebermos que, na verdade, o que importa é estarmos unidos de verdade através do coração, unidos uns com os outros, numa grande rede, mas olhando para cima, a busca da luz do Mestre, pois sem ela nada somos. Sem ela nos perdemos. Por isso te agradecemos, Mestre, este instante, pela oportunidade de um pequeno trabalho, num grande esforço da nossa parte, de refletirmos sobre as tuas palavras, para que a energia, o amor dessas palavras penetre profundamente em nossos corações. Grande esforço. Mas sabemos, com resultados ainda pequeninos, dada a nossa situação. Obrigado, Mestre, por permitir que olhemos para cima na sua direção. Obrigado por olhar de volta para cada um de nós, nos incentivando ao trabalho, ao esforço, ao caminharmos incansavelmente na tua direção. Obrigado por estarmos juntos com estes corações queridos aqui, para que não caminhemos sozinhos. Que assim seja. Que assim seja. Acabei passando batida em Tato, era para ter feito assim, né? Tudo bem. Meu amigo Tato aqui, que até me emociona. Não, tudo bem, deixa pra lá. Gente, o tema que vocês mesmos, né, proporam para que a gente tivesse aí nessa live. Então, é João 10:10, tô certo? Tá Eu certíssimo. vim para que tenham vida, e vida em abundância. Eu queria pedir para o Tato começar as reflexões, mas eu queria também avisar vocês que a gente vai fazer uma live diferente. E eu já tive a oportunidade de ver uma live, né, com o Tato e com o Edgar, e eu sei que o Maurinho também participa ativamente das lives. Totalmente. Então a live de hoje vai ser realmente um bate-papo. E a gente quer que vocês nos auxiliem nesse bate-papo. Então eu vou pedir para que vocês coloquem as reflexões aqui, conforme a gente for falando, conforme o Tato for falando, que acho que é o Tato que mais fala aqui mesmo. Conforme o Tato for falando, gente, complementa com reflexão aqui. Vamos conversar realmente. É um tema fantástico. Tato, você vai colocando para a gente ler, né, Guto? Não tem nada para ler. Os comentários. Os comentários. Sim, comentário, desculpa. Sim, comentário que for reflexão aqui, a gente vai... Na verdade, o chefe, né? Hoje o Wilson tá no backstage. O chefe vai subir os comentários pra gente aqui hoje. Excelente. Maravilha. Ótimo.
Então, pessoal, vocês sabem, nós vamos fazer, como o Guto falou, uma live de microfone aberto. Geralmente, nessas lives onde tem mais de um participando, o gerenciador, ele consegue mutar os microfones para que, enquanto um está falando, o outro mesmo que faça alguma coisa assim, não pegue. Nós exigimos que só participaríamos se fosse microfone aberto, e o Guto, com todo o amor, cedeu. Então, eu vou começar aqui um pensamento para explicar um pouco essa parábola, essa epífise do o bom pastor, porque essa expressão linda de João 10:10, né, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, está inserida numa parábola, que é a parábola do bom pastor. E para a gente tem que ter um significado essa palavra pastor para aquele povo. Por que que Jesus se explica como uma diferença entre bom e mau pastor? Ele coloca uma diferença e desemboca em ensinamentos grandiosos e imortais. Então eu entendo e vejo que para o povo hebreu, a palavra pastor tinha um símbolo muito forte e significava muita coisa, no sentido aquele que conduzia uma população, que organizava o caminho, que as protegia, que sabia qual era o momento de descanso, qual era o momento de se exercitar, o momento de trabalhar. Então a palavra pastor não existia na época a palavra educador, mas vamos tentar entender como o educador, o bom educador. Tentem ver se a palavra pastor, no entendimento que vocês vão ter, e eu estou opondo o meu aqui, colocando no coração, na mesa o que tenho, é aquele pensamento de um bom educador, um bom condutor de espíritos, um bom direcionador. Mas isso tem mais forte sentido se nós analisarmos que vários antes de Jesus passaram e não só literalmente foram pastores, mas também foram condutores de pensamento, condutores de organizações mentais, espirituais para um bom comportamento social. Allan Kardec, por exemplo, na sua obra, O Livro dos Espíritos, comenta que só através da educação que é possível se construir uma sociedade boa, melhor e perfeita. Então, o bom pastor, eu já traduziria como o bom educador, o bom condutor do caminho educativo. E olha que interessante, na ordem ali cronológica, Abel, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, todos foram pastores de ovelhas e todos foram grandes líderes para nos mostrar um caminho, um roteiro seguro a seguir. Na primeira carta de Pedro, ele fala, no capítulo 5, ele define Jesus como o arquipastor. Arquipastor. O que significa o arque? Arque é uma expressão grega que significa o principal. Inclusive a palavra arquétipo tem uma origem do tipo principal, o modelo principal. E eles tinham essa esperança de que Jeová, Jesus, ou Deus, né, enviaria a ele o verdadeiro, o mais importante pastor de ovelhas, que pastorearia aquele rebanho para um lugar seguro, que o colocaria como nessa situação. No Velho Testamento, para não gastarmos muito tempo, tem várias citações, aí em Miqueias, capítulo 5, versículo 3, fala-se dessa condução do pastorio, de um pastor levando as suas ovelhas a um caminho seguro. Em Números, capítulo 27, Moisés faz uma profecia pedindo que Deus envie o bom pastor, aquele pastor mais sábio, mais coerente, mais justo para o caminhar das suas ovelhas e tudo mais. E todos eles dizem uma coisa muito bacana. Veja esse texto que está, então, na profecia de Moisés. Ele diz assim, que Deus estabeleça diante desta comunidade, envie um homem que nos conduza e faça sair e entrar. Essa expressão sair e entrar também aparece na parábola que estamos analisando, para que esteja esta comunidade, para que não esteja essa comunidade sem pastor. Essa ideia de sair e entrar, que Jesus também resgata, ele fala comigo, vocês podem entrar pela porta, sair pela porta e vão encontrar o pasto, vão encontrar alimentação, mostra a liberdade que ele quer nos dar. O pastor aqui, que no caso Jesus, ele não quer nos confinar num lugar preso, ele não é aprisionamento, é libertação. Então a ideia aqui da vida em abundância, que vamos ter que comentar dessa parte, é uma vida mais liberta, com mais entendimento, com maior sentimento para o bem. É a visão que traz aqui. Então, a expressão entrar e sair significa liberdade, aquele que pode entrar na matéria, usufruir da realidade, sair dela, sem ficar preso a isso, sem ficar confinado e marcado pelos erros cometidos durante a matéria. Mas em Marcos 6, pessoal, capítulo 6, versículo 34, é lindo, ele diz assim, ó, Jesus,
assim que desembarcou, viu a multidão caminhando em sua direção. Jesus olha a multidão e se compadece, porque pareciam como ovelhas sem pastor. Então mostra bem claramente que a passagem onde colocam-se o título, a epígrafe, o bom pastor, é que temos agora a confiança de que ele é o nosso melhor pastor, que vai nos conduzir por um caminho seguro e vai nos trazer liberdade. E aqui, então, agora chegando em João 10, na ordem ali cronológica, João 10:10, ele vai diferenciar entre o bom pastor e o mau pastor, que poderíamos ser o bom educador, o mau educador. E existem algumas características que eu lançaria a primeira aqui para a gente já começar a debater, e podemos tudo que falar já pensar, o seguinte: ele pede que o pastor tem algumas características, e a primeira delas é o pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. E eu entendo não só um pastor que dá a vida no momento do martírio, na hora da crucificação, na hora da lapidação de Estevão, na hora da degolação de Paulo, não é só nessa hora, mas é toda a encarnação dedicada a esse propósito. Todo o meu pensamento, o meu sentimento voltado a isso. O bom pastor é aquele que doa a sua existência em nome de suas ovelhas. Ele é um filho, ele não é um assalariado. Jesus comenta isso na passagem, ele não é um servo no qual eu estou esperando o trabalho que faço, a recompensa, o salário, e dê o que dê, o plantio, dê o que dê, não me interessa porque o meu salário é o que me interessa. Não, é o que Jesus também fala na parábola do filho pródigo, você é filho, como posso lhe dar algo que já é seu? Não tome a postura de um servo, aquele que quer o salário. Esse não ama as suas ovelhas, esse foge, ele comenta. Esse vê a raposa chegando, ele foge para salvar sua pele, enquanto entrega as suas ovelhas ao lobo. Mas o bom pastor não faz isso, ele dá a vida, ele protege as suas ovelhas, ele exemplifica durante toda a sua vida. Eu acho que os caras já têm muita coisa para falar, Guto. Posso continuar se for da vontade, mas eu acho que Edgar e Maurinho já estão como uma represa, sabe? Uma represa querendo arrebentar as comportas. O Maurinho tá com um cara que tem muita coisa para falar mesmo. Meu microfone ele tá fechado porque meus vizinhos adoram festa de domingo, tá? O Tato acabou de falar, microfone aberto, eu fechei meu microfone. É só por isso. Maurinho, por favor, tá Maurinho. Mas olha, uma característica minha, tão somente minha, é de estragar tudo que o Tato tá falando, né? Não, nunca vi isso, mas fica à vontade. É bastante comum, mas brincadeiras à parte, a reflexão que eu trago a respeito de tudo que foi dito, e muito bem dito, o Tato, ele faz essas explanações, ele amarra bem rápido, ele tem uma capacidade, uma memória assim que realmente é algo digno de se observar. É bacana isso, Tato, é muito legal, porque assim ele amarra rápido as coisas e a coisa faz sentido realmente, né? Mas me surge uma preocupação diante de tudo isso, porque quando se olha para o mestre com tudo que ele de fato é, e ele é sublime, elevado, bondoso, amoroso, é o pastor de fato. Estamos entregues às mãos de alguém que sabe o que está fazendo, né? Um espírito puro, mediunidade direto com o Pai. Então, nós estamos muitíssimo bem, mas não resta dúvida, Tato, concordo com você. Mas aonde que vai morar a minha preocupação diante dessa visão que eu tenho receio de alguns de nós começar a enveredar por esse caminho, de entregar tudo nas mãos do mestre e nada fazer. Agora eu sento e oro, tenho fé e espero as coisas acontecerem. No sentido de que basta eu orar, basta eu reverenciar, basta então eu simplesmente pronunciar o nome do mestre várias e várias vezes, né? Tendo a convicção de que ele está me protegendo, então eu não me mexo, eu não faço nada para seguir em frente. Então surge uma preocupação diante dessa postura que nós reverenciamos no mestre. É só uma preocupação que eu tenho. Isso, claro, eu observo em mim mesmo, e claro, isso vem mudando com o tempo, de você perceber que nós estamos muito preocupados com o mundo de fora e pouco preocupado com o mundo de dentro. A nossa preocupação com o que os outros pensam de nós, como o mundo é, como que eu tenho que agir para agradar o mundo, é muito grande. Mas é muito, muito, muito grande. Tão grande que a gente acaba ficando distraído, nós ficamos extremamente sonolentos, e nós não estamos percebendo exatamente
o que nós somos de fato, o que realmente precisamos fazer. Então, a minha preocupação, buscamos subterfúgios, buscamos um colchão macio para que a gente possa se deitar ali e sem nada fazer. No entanto, o que eu vejo como, o que é colocado no tema aqui, como eu vim trazer a vocês vida e abundância, se prepare, eu quero que vocês fiquem em pé e vamos caminhar e vamos buscar essa vida e abundância. O que eu venho fazer aqui, claro, estou colocando como se eu estivesse na posição do mestre. E o que eu venho fazer aqui é mostrar o caminho, a porta, a estrada. Gente, é por aqui. Então daí o bom pastor que vai mostrar o caminho, mas não vai carregar ninguém no colo. É preciso que você faça esse caminho. É preciso que você vá em frente. Então, o mestre, tão somente um pastor, e quando eu falo tão somente, claro, eu não estou querendo diminuir o mestre, só estou aqui tentando colocar aquilo que de fato tem que ser, e que a gente não fique buscando subterfúgios, no sentido de, vamos ver o que acontece, eu estou em boas mãos, então amanhã sempre vai ser um dia melhor. Sento e espero. É uma reflexão para começar. Fantástico, Mauro. Fantástico, fantástico. Você sabe que eu fico um pouco preocupado, nós não citamos essa palavra que eu vou citar aqui hoje, mas é muito comum que se diga que o Senhor, o Mestre, é o nosso Salvador, né? Os judeus esperavam um Salvador, né? Só que esse Salvador é muito especial, né? Ele nos ensina a nos salvarmos a nós mesmos. Então, pegando um gancho exatamente no que você disse, esse Salvador não vai fazer o que é possível que a gente faça. Certo, Mauro? É isso que você quis dizer. Perfeitamente. A gente está se afogando, ele pula na água e do nosso lado, e fala assim, olha, nade desta forma que você não se afogará. Mas ele não relará em nós, no sentido de nos sustentar, a não ser que seja absolutamente necessário, né? Então, esse é um pastor realmente especial. E você sabe que, mesmo a ideia só do pastor, sem os acréscimos que o Tato tão bem colocou, né? A ideia do pastor sempre me trouxe uma coisa confortadora, doce, talvez porque tenha visto alguns filmes ou lido alguns textos onde o pastor cuida das ovelhas. E é onde eu vejo que as ovelhas acabam confiando que esse pastor, quando ele diz para que a gente vá para ali, ele está cuidando do rebanho, do conjunto das ovelhas, que eu não sei se é rebanho, o coletivo de ovelha, né? Então, ele me passa, essa palavra me passa uma coisa boa. Alguém que eu possa confiar, mesmo que eu não entenda. Mesmo que eu não entenda. Porque confiança, quando a gente entende tudo, não é exatamente confiança. Confiança que precisa ser provada sempre para que eu faça, não é confiança. Porque a confiança nem sempre precisa que eu diga tudo, que eu saiba tudo, né? Então, só de cara, a gente já começa e precisa, como o Mauro tão bem levantou, verificar como é a nossa relação com este mestre. Porque há um relacionamento que precisa ser construído entre cada um de nós e Jesus. Essa historinha infantil de que basta que eu, como vocês disseram, que eu diga o nome dele 30 vezes, basta que eu reze o Pai Nosso 30 vezes, basta que eu peça. Não, mas eu confio nele, então vai acontecer. Não vai. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. É um pouco mais amadurecido que isso. É um pouco mais adulto que isso. Graças a Deus que não é assim que funciona, né? Oi, Guto? E graças a Deus que não é assim que funciona. Graças a Deus, porque senão nós seríamos sempre criaturas infantilizadas. Como o Tato disse, ele nos quer de pé. De pé. Ele nos enxerga com dignidade. Ele enxerga a nossa capacidade. E por isso não fará o que é possível que a gente faça, nos sinalizando que seríamos indignos. Não, de jeito nenhum. Então é uma bonita imagem termos um pastor, alguém que nos conduza
Muito bom. Muito bacana. E, Maurinho, isso que você comentou é bem verdadeiro e de contexto com o texto que nós estamos trabalhando. Quando ele diz assim, por exemplo, ó, ele retira todas as ovelhas que são suas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Então mostra para nós, eu tenho que movimentar minhas pernas, pessoal, eu tenho que segui-lo. E como é seguir Jesus? É caminhar? Não, seguir é comportamento. É sentimento, é dúvida que vai sendo sanada, é buscar o conhecimento, é buscar melhorias em virtudes. Esse é o pastor que eu quero seguir. E era comum lá no povo hebreu, que o pastor fosse à frente, o rebanho ia atrás. E em muitos outros lugares era o contrário, o pastor ia atrás e as ovelhas iam na frente. Então Jesus assume a postura de ele ir à frente, desbravando o caminho, mostrando que é por ali mesmo. E essa intimidade que o Edgar bem comentou, tende a haver entre nós e Jesus, conhecermos a voz do pastor. O que significa conhecer a voz de Jesus? Eu nunca ouvi a voz dele, meu. Não é literal, é o pensamento dele, a mensagem trazida, é eu estar familiarizado com essas tentativas de perdoar ofensas, de ser benevolente, eu entender que a proposta é essa, mesmo ainda não tendo conseguido. É como se eu chegasse numa academia ou num curso de violão e vejo já alunos mais avançados e eu me identifico, puxa, olha lá, eu tenho que chegar naquele ponto, eu vou me exercitar para tal coisa. Então, tanto você bem comentou, Maurinho, com essa possibilidade de não coloca, é Jesus que ele vai te salvar, vai dar o sangue dele para nós. Não, ele veio nos ensinarmos a nós darmos o nosso sangue para uma vida melhor e não derramar o sangue dele. E o Edgar bem comentou, tem que haver uma intimidade, tem que haver uma proximidade da minha parte com Jesus. Tanto que ele fala aqui, ó, logo no início, ó, na parte que os discípulos nada entenderam. A este porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem sua voz, chama pelo nome as ovelhas, ou seja, há uma intimidade, eu conheço os meus meninos, eu conheço... E ovelha, pessoal, somos nós, tá? Fique bem claro. Mas a configuração da ovelha é muito bacana, porque sempre depois que elas faziam o caminhar delas lá, elas eram confinadas no aprisco, que era um curralzinho de muro baixo. E elas ficavam todas ali pacíficas, presinhas. Jesus quer nos libertar disso. Eu não quero que vocês fiquem confinadas num curralzinho. Não, eu quero que vocês amem mais, aprendam mais e sejam novos pastores e colaborem com a minha obra. Nós somos os pastores do futuro, acredito. Mas devemos seguir, ter todas as orientações do nosso mestre, como um professor que passa o bastão ao aluno e o aluno continua o trabalho que o professor fazia naquela sede, naquele lugar. Então, muito importante essa questão. Trabalho, nosso esforço ingente, a nossa melhoria intelectual e moral, e também intimidade com Jesus. Confiar a Ele, abrir os problemas, fazer prece, pensar, receber a informação. E tudo isso está no nosso evangelho. E gosto quando ele fala assim, ó, quando ouço as vozes, diante delas as ovelhas ouvem, e quando mais seguirão aqueles a quem é um estranho. Não vão seguir, tanto não vão seguir, e além disso, eles vão fugir dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Como que é conhecer a voz de alguém que quer me falar uma verdade? Está de acordo com o evangelho? Está de acordo com o comportamento espírita, da moral limpa? Está. Então eu conheço essa voz. É um porta-voz dele. Sim. O Chico sempre se defendia, né, Edgar, falando assim, esses espíritos que escrevem por mim, eu não posso dizer que são eles, porque não tenho a confirmação de que é Castro Alves, é Alta de Souza, mas eu garanto que não são minhas, porque não exigi nenhum esforço. Mas como o senhor sabe que não pode ser do mal? Porque só me pedem o bem, só me pedem o amor. Olha a sacada do Chico, é aqui que eu conheço a voz dele. Para ser um porta-voz de Cristo, Edgar, basta você pregar o evangelho intelectual e moralmente, e será um porta-voz, e conhecerão a tua voz. Eu vim amando daquele que te encontrou à entrada de Damasco. E tem uma citação do nosso amado Ananias aqui, quando ele com parte dos frutos das sementes, que o Paulo mais para frente um pouquinho chega lá. Então, assim, como eu reconheço a voz dessa criatura que eu nunca vi? Ele fala a linguagem do Cristo. É ele sim, cara. Eu não tenho dúvida, é ele está aqui, ele tá falando através de Ananias. Então, refletimos na colocação que o Edgar e o Maurinho bem colocaram. O que você está fazendo para movimentar a sua melhoria? Pergunta do Maurinho e o Edgar. E você está íntimo de Jesus?
tá se abrindo com ele, tá comungando com ele o teu dia a dia? Ou só vai atrás dele na hora da tormenta e aí nem é capaz de receber alguma coisa? É grande, né, cara? É lindo esse negócio, meu. O que ficou aí desse primeiro Panorama. ciclo, ele vem e ele não caminha por nós. Ele nos aponta o caminho. E ponto. Acho que esse é o papel do bom pastor. Ele está apontando o caminho, mas o caminhar é nosso. Deixa eu falar uma coisa só, que eu acabei de, inclusive até entrei ali para ver, porque eu me distraí um pouquinho. Tem uma galera gigante acompanhando a gente lá pela página do Tato Save. Deixa eu só falar para vocês, gente, eu não tenho acesso às reflexões de vocês, então eu não consigo colocá-las aqui para a gente. Tá? Então, eu não... Oi. Guto, não tem como você colocar um link e eu peço para as pessoas clicarem e migrarem para a página do... Porque aí a gente consegue as reflexões, né? Vocês não podem, pessoal, migrar para a página para vocês refletirem, porque realmente tem muita gente aqui falando. Tem bastante. Eu não tenho acesso para conseguir mostrar aqui para gente. Eu vou correr lá e vou colocar o link que a gente está fazendo lá nos comentários da página do Tato. E aí, se vocês tiverem uma reflexão, corre aqui, coloca para a gente que a gente consegue bater um papo. A mesma transmissão, pessoal, mesma coisa, só estamos fazendo em duas páginas. É um espelhamento que a Thaís faz aqui. Agora, Edgar, começa a reflexão agora. Me ocorreu uma questão interessante quando o Tato finalizou sobre essa questão da intimidade, uma palavra que eu não usei, mas você traduziu muito bem, Tato. Posso dizer que por experiência própria, essa intimidade, ela tem que alcançar um determinado nível de profundidade. Porque, assim, quando você analisa Jesus, os ensinamentos dele, que são irrepreensíveis, mas quando você analisa pela sua lógica, pela sua coerência, muitas vezes, geralmente, essa condição é insuficiente para que a gente se mantenha bem nos grandes dramas da nossa vida. Insuficiente. Essa intimidade, ela precisa ser mais profunda. Ela precisa alcançar mais a sua própria intimidade para que o seu sentimento, sinta essa voz, falando, evidentemente, simbolicamente. Para que você não apenas conheça a palavra do Mestre, mas que você saiba com certeza que ele está te ajudando. Talvez eu não consiga falar de outra forma. Saiba que ele está próximo. Saiba que ele sabe que você pode, que você vai conseguir, que você é capaz, se tentar mais um pouco. Eu gosto de uma mensagem do Emmanuel pelo Chico, que fala: quanto puderes, faça tudo. Quanto puderes. Né? Eu acho que, se não me engano, é o título da mensagem. Então, o quanto é que eu posso? Sei eu? Não sei. Quantas vezes lá fazendo exercício na academia, né? E o professor contava errado de propósito, e depois ele me contava, então, em vez de fazer 20, você fez 30. Ah, tá, sem você saber. E o 20 já estava dificílimo, mas sem saber, eu fiz 30. Né? Mas o pai sabe o que eu sei, até onde eu posso chegar. Então, assim, essa intimidade que o Tato resumiu muito bem, ela precisa ser conquistada nas horas onde não há tempestades. Boa, Edgar, isso é importante. Porque na hora da tempestade, você está muito preocupado em não afundar. Entendeu? Então, não dá para fazer exercício durante a maratona. Não dá. Maurinho, você lembra, Maurinho, uma vez que nós gostamos de uma lição chamada Aflições, e nós dois ficamos assim, ai, que gostoso dessa lição, Maurinho, e que falava isso que o Edgar comentou: guardem os alimentos, não é alimento que ele fala, guardem as provisões durante a parte da calmaria, para ter o que consumir na parte da tormenta. Não vai buscar agora na parte da tormenta que você está tentando se salvar, como o Edgar colocou. Você nem está conseguindo enxergar nada, meu. Aí não dá para estabelecer uma intimidade.
Então a intimidade é esse conquistar aos poucos durante a nossa vida, que a grande maioria das vezes é calmaria, vamos dizer, do que uma doença que te deixa na cama, vocês entenderam o que eu quero dizer, para a gente ter esse armazenamento. Essa lição tocou bastante ao Maurinho e a mim, Edgar, é verdadeiro. É tocante mesmo. Aflições é sublime realmente, né? E na verdade eu olho para essa lição, aflições, eu não me lembro, Tato, onde está sendo o pão nosso, se é caminho, verdade... Caminho, verdade e vida, Maurinho. É nesse, né? Caminho, verdade e vida. Isso, né? É uma lição muito linda realmente, e eu vejo essa lição como um puxão de orelha, uma bronca, assim. E é como eu gosto de ver as coisas, sabe? Chamando atenção, escuta, gente, preste atenção, veja, tá tão bem agora, estamos numa bonança, não é hora de vocês se energizarem espiritualmente, agora não é hora de buscarmos uma leitura profunda, reflexiva, agora não é hora de levar um papo bacana com um amigo, mas um papo elevado, vamos nos esforçar nesse momento para buscar um entendimento mais difícil, que na situação da dificuldade, como o Edgar acabou de dizer, se torna realmente mais difícil de ter esse acesso. Então, essa é uma lição maravilhosa. E ela realmente chama atenção nesse detalhe, eu vejo assim, Tato, nós somos muito distraídos. Então, deixe de ser tão distraído assim, preste um pouco mais de atenção. Porque quando realmente você precisar de um depósito espiritual, de uma energia maior, pode que você não tenha. Você não está desamparado. O problema é que você está sendo amparado, não percebe que está sendo amparado e acaba sofrendo achando que está só. E você não está só, você só não está percebendo o amparo que está acontecendo. Sim, agora, sim. Vai dizer algo, Tato? Não, eu acho que aquilo que o Edgar comentou, e ele falou, eu não sei expressar em palavras. Talvez seja a fé, né, Edgar? Eu não posso provar, mas sinto, sei que ele está aqui comigo. Confio nessa força imortal que ele está, e é a minha fé. Mas continue, Maurinho. É também parecido com o que você falou. Agora, veja, as reflexões aqui, Guto, elas surgem assim, você combina tudo e não faz nada. A gente muda todo o roteiro no processo, sempre foi alegria, assim. Que alegria você falar isso, Maurinho, porque eu achei que os mentores nos castigariam pela ausência do estudo. Nunca mais vai ter esse jogo louco que acontece. Não, e aconteceu, graças a Deus, Maurinho, vamos lá. Funciona assim, se por um acaso alguém não estiver concordando, de repente vocês caem. Do nada. Isso, e essas reflexões que surgem, elas se reconectam, reconectam novamente, e as coisas vão aparecendo na cabeça da gente, até mesmo porque não estamos sós, né? Quem dirá que somos em 4 aqui, não sabe o que está falando. Mas assim, a reflexão que surgiu agora foi a seguinte, né? Com relação à intimidade que devemos ter com o mestre. Eu reflito bastante, gente, a vocês e todos que estão nos ouvindo aqui, e as pessoas que não têm essa intimidade com o cristianismo, ou as pessoas que são os ateus, como que seria essa relação disso que nós estamos discutindo aqui? Bom, alguns dirão, Maurinho, não há conexão, não há relação. Estamos falando de pessoas, no caso nós, que temos uma certa relação em falar do Cristo, de reconectar com o Cristo, de buscar, então, esse entendimento com Cristo, ver uma referência no Cristo. E quem não tem, como que seria isso daí? Então essa reflexão eu tenho feito já há muito tempo, isso não está surgindo agora, eu só lembrei disso por conta do que o Edgar e o Tato disseram aí. Eu penso que isso está muito ligado, gente, à humildade. Porque a partir do momento que você começa a realmente olhar para si e perceber as suas mazelas, quando você realmente percebe que há mudanças que devem ser feitas aí, em que você percebe que a mudança é dentro e não fora, e dentro é muito mais difícil do que fora, porque fora é algo efêmero, dentro é algo que fica, é algo que uma vez conquistado você não perde mais. Então eu penso que quando você percebe que é preciso fazer correções de rota, você está sendo muito humilde. Você está percebendo que o que você está pensando, o caminho que você está tentando seguir não está dando muito certo. E por orgulho, por vaidade, por teimosia mesmo, você está insistindo nesse caminho aí. Então, surgiu ali em você essa intuição. Está sofrendo tanto, talvez, e você percebeu, nossa, estou errando. Eu preciso, realmente, isso que eu estou valorizando não tem valor. O que de fato tem valor? Eu sei o que tem valor. Então, vamos à procura disso? Penso que em momentos assim, mesmo alguém que é ateu, mesmo alguém que não tem proximidade nenhuma com o Cristo, está se
conectando com o Cristo, com pensamentos cristãos, com pensamentos benévolos, que tem muito a ver com isso que nós estamos discutindo aqui. Enfim, a receita do mestre é a mesma, mesmo em quem não acredita nele. A receita é a mesma, ela funciona do mesmo jeito, quer queira, quer não. Né? Perfeito, que legal, Mauro. que legal. A gente não pode esquecer de que o mestre ele não quer o personalismo, ele não quer a idolatria. No final das contas, é que a gente talvez resuma para facilitar a forma de expressão, mas o mestre não quer que a gente o siga, ele quer que a gente siga os ensinamentos dele. É verdade. Se a gente for budista e desejar o bem acima de tudo das outras pessoas, nos amarmos e procurarmos amar os outros, essa pessoa está conectada ao Cristo, porque está conectada aos ensinamentos dele. Quando ele diz, ninguém chegará ao Pai se não for por mim, não será sendo cristão obrigatoriamente, na denominação rotular na sociedade, mas Sim. aquele que fizer o bem. Ponto, gente. Ponto. Né? É verdade, então, Edgar, é verdade. Então, assim, nós não precisamos ser nada. Sermos espíritas, sermos cristãos, sermos budistas, sermos hinduístas, não precisamos ser nada. Não precisamos ter rótulos nenhum. Né? Podemos ser ateus. Né? Contanto que o nosso comportamento, como o Tato citou, seja ético, seja de uma moral elevada. Só isso. É só isso. Edgar, hoje de manhã, Edgar, a gente fez um evangelho online e exatamente o que você falou foi o que a gente fez lá, um comentário gigante a respeito. Né? Jesus nunca pediu para que a gente seguisse nenhuma religião. Né? Ele pediu para que a gente ame as pessoas, para que a gente seja caridoso. Bom, e pronto. Simples assim. Simples assim. E a gente tem esquecido de simplificar dessa forma. Simplificar. Os dois maiores mandamentos, que não tem nada a ver com religião em si, e muito com religiosidade. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Pronto. Ô, Maurinho, eu sei que o Edgar gosta, não sei se você respeita o Emmanuel, mas tem uma frase dele, nossa, pra que comentar, deixar no ar que o Maurinho não respeita o Emmanuel, mas tudo bem. É um pensamento que ele fala assim, precisamos em si, verdade, do espiritismo, precisamos também de espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. E essa espiritualidade se consegue no bom comportamento, independente, como vocês bem colocaram. Naquela conversa lindíssima, Edgar, que desemboca, quando Jesus fala, caríssimos, por um pouco apenas estarei convosco, muitos vão me procurar, mas para onde vocês não podem ir. Alguns chegam e falam assim, mas mestre, para onde vais que não podemos segui-lo? Ele fala, para onde eu vou, vocês sabem o caminho. Aí o Felipe fala, mas não sabemos nem para onde o senhor vai, como é que eu vou saber o caminho? Se o Edgar fala, vamos na pizzaria, eu falo, qual pizzaria? Ah, você sabe qual pizzaria? Eu não sei qual pizzaria, como é que eu vou saber? Vamos para a nossa cabeça ainda geográfica. Ele fala, Felipe, eu sou o caminho. Quer dizer, é um comportamento, é uma exemplificação. E me parece que nessa intimidade, nesse convívio próximo com Jesus, exige um bom comportamento nosso. Porque vamos imaginar que o Maurinho não gosta de som alto, ou não gosta de um certo tipo de música, ou não gosta de cigarro. E eu fumasse, né? Eu estou no carro com ele, por ele, eu não vou fazer certas coisas. Ele está meu companheiro de viagem. Eu não vou acender um cigarro, não vou seguir um som alto, eu não vou correr demais. Ou eu não vou dirigir embriagado se eu dirigisse sozinho, vamos supor. Não nem faço isso, mas pelo exemplo. Estando com Jesus ao meu lado, a minha postura passa a ser de um comportamento bem diferente. Se eu confiar, Maurinho, que eu abro o portão lá de casa, vou pôr o pé para fora da rua e falo, Senhor, vamos junto, vamos para o trabalho, peço sua companhia, em espírito, numa vinculação que eu mesmo não tenho muito sentido como é que isso acontece, mas sabendo que o senhor está aqui comigo, eu não vou querer aceitar aquela proposta, aceitar essa carteira, aceitar o troco errado, porque eu tenho um companheiro ali do meu lado, cara, e ele não vai admitir isso. Então, o bom comportamento exige exemplificação. E na parábola da nossa história, mostra muito que ele comenta essa exemplificação. Aqueles que me conhecem, aqueles que conhecem a minha voz, aqueles que não conhecem não me seguirão. E não é uma ideia de, por exemplo, assim, esse aí eu não quero porque... Não, eu não consigo mesmo seguir. É como entender um texto ou uma palestra dita em alemão para mim. Eu não convivi com o idioma, não tem como eu conseguir sentir isso agora, na última hora. Não faz parte.
E essa exemplificação é onde está a semente, da onde nós vamos tirar a semente, que são os frutos. Como que eu posso dizer, Edgar e Maurinho, que eu estou frutificando o evangelho em mim? Como que eu posso dizer para você, ó, o Chico Xavier, ou eu conheço uma pessoa que o evangelho está se frutificando nele? É porque ele está produzindo frutos, ele está agindo de acordo. E são desses frutos que se retiram as sementes para plantar no coração do outro. Se eu não estou frutificando fruto ainda, eu não tenho nem semente para plantar. Então, a intimidade, o comportamento nosso no exemplo, olha o texto de Emmanuel que eu encontrei aqui, ó. Olha que frase, a exemplificação é a semente mais duradoura no solo da alma. Se não fosse pelo exemplo, essa semente ela é frágil, cara. O sol bate muito forte, ela mingua. Olha essa outra do Emmanuel, livro Justiça Divina, capítulo 31. No mundo moral, não há oposição que resista indefinidamente diante da força do exemplo. Então, Edgar, Miguel, Maurinho, eu fiz com o Vitinho, pai do Levi, companheiro da turma aí, e eu falei assim para ele, Vitinho, na pregação do evangelho, se necessário use palavras, pode até ser, aliás, o Vitinho que me falou esse pensamento, eu concordei, foi brilhante. Vamos imaginar que eu vá na casa de uma pessoa evangélica que está muito aflita por um motivo. Eu não preciso falar do evangelho segundo o espiritismo para ela. Eu posso falar palavras de amizade, de conforto espiritual, de carinho, de relacionamento de força, histórias que vão acrescentar na moral dela, no crescimento da confiança. Isso é pregar o evangelho. Eu estou exemplificando ali, plantando uma semente, porque ela já frutificou em mim. Porque se eu fosse uma pessoa orgulhosa pela minha religião, essa é muito boa, eu nem iria na casa dela. Eu não tenho a fruta para oferecer. Então, esse exemplo é preciso que aconteça. E só para passar a bola para vocês, meninos, que é impressionante, que já está faltando, acho que 6 minutos para acabar. Mas eu consegui um dispositivo aqui que não deixa cair, pessoal. Pode deixar. O Guto, por mais que derrube aqui, ele não cai. Ele reconecta. Olha aqui o negócio, ó. Ananias diz assim para Paulo, no livro Paulo Estevam, não sei se o Wilsinho demora a respeito. Nossa, para quê? Wilsinho, tô brincando. O Senhor conferiu-te a tarefa do semeador. Ananias encontra Paulo naquele momento maravilhoso e ele fala, o Senhor conferiu-te a tarefa do semeador, do educador, daquele que vai arrebanhar. Tens muito boa vontade, mas o que faz um homem recebendo encargos dessa natureza? Olha só, então ele diz, Paulo, você recebeu uma tarefa grandiosa do homem, cara, do Cristo. Mas o que faz um homem quando recebe encargos desta natureza? Antes de tudo, procura ajuntar as sementes no seu mealheiro particular, para que seu esforço seja profícuo. Olha, cara, que coisa maravilhosa. O Ananias era o cara também, hein, meu? Pô. Sábio. Ô, Edgar, passo a palavra para vocês e só faço uma pergunta. Quando você desencarnar, e o Maurinho, e depois de muito tempo tô brincando. Quando você ficaria feliz se falasse assim, oi, meu irmão, acho que eu desencarnei. Ele fala, sim, meu irmão, desencarnou, eu vim ter com você. Aí ele fala, pode me dizer seu nome? Eu falo, eu sou Ananias, cara. Ó, Ananias eu já suporto, tá? Ananias eu já suporto. Cara, se vier o senhor Ananias, eu beijo ele, cara. Eu beijo os pés do Ananias. Continuem, meninas, continuem, cara. Cara, mas esse exemplo que você dá do Paulo é covardia, né, cara? O Paulo é um exemplo maravilhoso, porque o Paulo... bom, tem muita coisa para falar de Paulo, mas tentando adaptar a nossa realidade aqui, que me faz sentido. Paulo não perde tempo, né? Paulo, ele tá num ângulo, ele dobra e vai para outro caminho sem perder muito tempo. Até é verdade que ele vai refletir um pouquinho no deserto, mas ele só vai ficar 3 anicos lá, gente. Se fosse eu tenho que ficar 2 milênios lá no deserto. Que é 3 anos para mudar uma vida, né? Ele é resoluto, né? Sim, exato. Ele é resoluto. Né? E ele não perde tempo, não se distrai. Quando ele entende o que tem que fazer, né? Quando ele percebe, esse é o caminho correto, ótimo, então vamos em frente. Então, note que os valores profundos que nós precisamos ter, essa é uma qualidade sublime de Paulo, sem distração nenhuma, né? Então tá errado o materialismo? Tá ok, então tá ótimo. Então está errado a posição social? Ela está meio atrapalhando? Ótimo, então tudo bem. Então, não sofre com isso não, simplesmente dobra o cabo ali e segue em frente fazendo o correto. Então, Paulo, cara, é uma referência para mim, assim, que realmente mexe muito comigo. E, gente,
quem não leu Paulo Estevam é obrigado a ler esse livro. É obrigado a ler esse livro, cara. Esse livro, ele é uma rota, é um caminho, assim, agradável de ler. Ele vai te corrigindo, ele vai te constrangindo. Eu gosto muito dessa palavra, viu, Guto? Ele vai constrangindo você a fazer menos errado e mais certo. Inclusive, tá tendo estudo do Paulo Estevam toda segunda-feira, né, Guto? Segunda-feira às 20 horas. Amanhã a gente tem. Inclusive o Yama tá aqui, ó, fazendo comentário. O Yama vai estar amanhã com a gente no estudo. Fantástico. Maravilha, grande Yama. Deixa eu aproveitar, eu vou dar uma de tato agora para cima de você, Mauro. Olha lá. Vai, Edgar, vai. Vou dar uma de tato. Eu vou tentar, porque é duro chegar perto, né? Não. Mas assim, Mauro, você acha que Paulo viveu e uma vida em abundância? Uma vida em abundância? Olha, se formos pleno, não dá, né, cara? Mas eu acho que ele foi na eficiência máxima que ele tinha para oferecer na ocasião. Então, o que ele era capaz de oferecer, eu penso que ele mandou muito bem, né? Agora, a abundância do Cristo, essa não é para nós e nem para ele ainda. Penso assim. Mas eu penso, pelo que eu li, pelo que eu acompanhei, pelo que eu refleti, a eficiência dele foi muito elevada. Então, viveu em abundância? Edgar, eu quero acreditar que sim. Eu quero acreditar que sim. Até mesmo porque você vai percebendo mais ali no finalzinho, encarcerado, né, com o corpo ali já bem sofrido, é onde ele vai fazer as maiores produções dele, né? Ele vai produzir a vida toda praticamente depois ali do encontro fatídico com Ananias, né, tá? Porque eu acho que com Ananias foi pior, viu, cara? Nossa, foi uma paulada de amor muito forte, cara. Mas eu acho que o conceito de vida abundante, ele depende, né? Aqui, nós temos 4 configurações diferentes. Legal, Guto, gostei. De repente, eu consigo viver uma vida abundante e não consigo fazer metade, por exemplo, do que o Tato já fez. Em termos de internet e tal, digamos assim, um exemplo. Entretanto, uma vez eu lembro que acho que uma das primeiras vezes que eu fiz uma palestra online, que eu fiz uma live, eu falei a respeito de carro, um exemplo. Então, se eu sou um caminhão, eu não tenho a velocidade de uma Ferrari, mas eu aguento uma carga gigantesca numa subida. Então nós fomos feitos em configurações diferentes. Não se preocupa com o que o irmão está fazendo, pensando na grandiosidade ou no tamanho da obra dele. Faça a sua obra. Você pode ser abundante na sua vida, à sua maneira. A luta é conosco mesmo, né, Guto? Guto, pode verdade. Não, deve. Nós precisamos ser abundantes exclusivamente na nossa configuração. Exato. Porque se eu sair da minha configuração, eu estou rejeitando aquele plano excelente que foi feito em meu próprio benefício, que muitas vezes eu mesmo fiz. E muitas vezes faço isso por inveja, por revolta, por questões nada dignas. Então você disse muito bem, qual que é o meu trabalho? Eu preciso saber. E eu preciso cumpri-lo. Só. Nada mais. Facilita muito pra gente. Em algum momento, se não passou, vai passar por você a oportunidade que você tem de trabalhar firmemente para o Cristo. Posso te fazer um reparo? Por favor. Não há dia, não há momento que a gente não possa cumprir a nossa missão junto do Cristo. A gente falava, Tato e eu, ontem. Sexta-feira. Se eu só viver com paciência, eu estou cumprindo. Se eu não reclamar que a comida está muito salgada, se eu não desprezar ninguém, tem uma mensagem que o Chico deu, ele fala assim, na clara obrigação de nunca desprezar ou de ferir alguém. Na clara obrigação. Se eu nunca desprezar uma pessoa, eu estarei, se fizer isso intencionalmente, talvez começando a vida plena. Sim. Então, é muito pouco o que está sendo pedido, no sentido de esforço. Só que tem sido monumental para a gente a dificuldade de acordar. Né? Eu penso que nós, acordados, faríamos com mais facilidade. Quero dizer o seguinte, eu trabalhar acordado mesmo, não dormindo,
É possível. Em vigília, né, Edgar? Em vigília. Exato, em vigília. Não dá para eu dirigir dormindo. Eu vou sofrer um acidente. Então, antes de tudo, a impressão que eu tenho, e a frase da noite hoje, ela me remete imediatamente a isso, nós precisamos, antes de tudo, acordar. Antes de tudo. Porque passamos a maior parte do tempo dormindo, não em vigília. Você usou uma frase ótima. Eu não estou vigilante, eu estou distraído. Vivo, sobrevivo como os animais na maior parte do tempo. Né? E em meio... Eu não sei se você gosta, Edgar, das poesias que o Chico, do Castro Alves, quando ele fala assim, ó, e em meio aos mortos-vivos. Exato! Morto-vivo! Somos míseros cativos, cara, do desconhecimento da dor. Exato. Eu não vou saber falar quem é o autor, mas nós ainda vivemos da barriga para baixo, infelizmente. Atrás de tudo que a barriga para baixo tem nos exigido, a gente tem cedido a essas exigências. Né? O dia todo atrás de alimentos, o dia todo atrás de prazer, e só. Isso é dormir. Isso é dormir. Isso não está longe de ser vida. Isso é só sobrevivência. Esse é o pensamento legítimo grego do Sócrates. Ele falava, pessoal, come sim para se alimentar, mas vai filosofar. Tanto que eles colocavam que as pessoas que tinham um pouco de condição, já os mais cabeças boas, filosofava. Os que não conseguiam ser guerreiro, fazer. Os outros, eles colocavam. Era assim esse pensamento. Então, esse pensamento de atender do umbigo para baixo somente é viver como um animal irracional, só atendendo aos prazeres. E veja. Aqui... Diga, querido. Fale. Não, e aqui eu vou linkar o que o Guto falou, que eu li e que eu acho que foi verdadeiro. Bacana cada um ter um pensamento sobre o que é. Eu vim para que tenham vida. Para mim, é a liberdade. Eu vim para tornar-nos livres, meus amados. Para vocês conhecerem a verdade, não serem escravos do pecado, confinadinhos. Cadê o meu... Não, vamos ser Cristo, pô. Vamos embora também. Vai demorar, mas é o objetivo. Então, para mim, a parábola é: eu sou o pastor que vai libertar as ovelhas do ladrão, da mentira, do roubo, de vocês mesmos. Porque tem uma passagem no livro Boa Nova, que eu também repito, eu acho que vocês respeitam pelo menos, quando ele fala assim, Maurinho, na parte do perdão, que Pedro pergunta para ele, mas mestre, como eu devo fazer se eu vejo no evangelho, a viagem foi insuportável, tantos atritos que tivemos, como é que esse negócio vai dar certo? Ele fala, já edificou o reino de Deus em você, Felipe? Primeiro, essa pergunta se aplica a você. Então eu vejo assim, Edgar, eu estou numa sociedade cheia de nego tranqueiro ou problemático. Eu já edifiquei o evangelho em mim? Não. Então é onde você tem que estar, cara. Qual o problema de você conviver com o que você é? Quem não convive mais, o Kardec fala, se não fosse pelas vossas imperfeições, não mais estaria encarnado em mundos inferiores. Então não atribua ao problema do mundo consequências injustas a você. Então, para mim, é bem claro, ele quer nos libertar, conduzir, tirar desse aprisco que é protegido, mas muito confinadinho, muito medrosinho. Não, pessoal, vamos dar passadas mais largas, eu vou à frente, eu sou o caminho para libertar. Então, eu vim para que tenham liberdade. Eu vim para que tenham liberdade em abundância. Para mim, é a visão. Mas comentem mais algumas coisas que eu não paro, cara, eu não paro. O chefe me chamou a atenção para um comentário aqui, ele falou para colocar, eu vou pedir para vocês lerem, e aí vocês começam aí a fundo. De quem que é o comentário? Da Isis Aguiar? Eu me recuso a comentar da Isis Aguiar. Já você acha, Isis? Um beijo para você, minha amada, pelo comentário. Vamos lá, quem vai ler? Quer que eu leio? Vai lá. Todos nós temos consciência da grandeza do nosso Jesus. Porém, sinto uma vergonha enorme em minhas orações para pedir e colocar minhas questões. Me sinto muito grata pela saúde de minhas filhas e penso que as minhas questões são muito pequenas para colocar diante de Jesus. Já pensei que é errado pensar assim, mas não consigo mudar. Começa, Mauro. Boa, Edgar, boa. Ok. Olha, vamos dizer que eu me identifico muito com o que a irmã disse aí. Me identifico de fato. E vocês já ouviram eu dizer isso mais de uma vez, Tato, Edgar. Mas é claro, a gente aprende muitas coisas, reflete muito a respeito. E realmente eu tenho essa perspectiva. Porque quando você se dá conta da vida boa que você leva, das oportunidades que você tem, de tudo que é posto, basta você ter um pouco de boa vontade de perceber que não lhe falta nada,
E o que falta, você que cria, você que vai inventando faltas e faltas e faltas e faltas, quando você se dá conta disso, realmente pedir coisas ao pai até parece ingrato. Então, alguém que tem filhinhos que corre muito bem, cresce lindamente, você tem lá o seu emprego razoável, não ganha muito por mês, mas também vive de um jeito muito digno, tem bons amigos, se relaciona bem. O que te falta, meu irmão? Então, realmente, numa situação como essa, a qual eu me vejo, então agora é um comentário pessoal, eu me identifico com essa irmã. Realmente, o que eu vou pedir? Ponto. Mas a gente reflete, vai avançando e vai percebendo que você precisa do Cristo. Você precisa de uma conexão com o Pai. Porque sozinho você não faz nada, você não consegue. Nós estamos num ambiente escuro com a mãozinha procurando ali alguém para segurar. E quando você acha que você não precisa, então aí você dormiu de vez, porque você acha que é autossuficiente, e não é. Nós precisamos do Cristo. Então, o simples fato de nós termos essa humildade de, numa oração, pedir mais esclarecimento, mais intuições, maiores proteções no sentido de faça aquilo que o Pai permite que seja feito em meu benefício. Então, sabe essa humildade, você fazer um pedido, mas um pedido assim, no sentido de uma melhora em si, né? Então, acho que esse pedido é legítimo, é importante que você faça. O próprio Pai Nosso, ele é assim. Tem uma parte de uma adoração, mas tem uma parte também que você faz pedidos. E se o Cristo nos ensinou uma lição, uma oração em que há uma parte de adoração, de um respeito grande ao Pai, e também há uma parte da oração em que nós podemos sim fazer pedidos, desde que sejam pedidos legítimos, por que não fazer? Não é? Então, até uma parte arrogante da minha parte em dizer, eu não vou pedir nada não, porque, veja, estou sendo algo muito pessoal que eu estou dizendo, hein? Eu não vou pedir nada não, porque está tudo bem mesmo, como não vou pedir nada? Nós precisamos muito do Pai, muito mesmo. Então, essa conexão, sim, ela se faz necessária e precisamos ter esse entendimento. Muito bom, Maurinho. Eu também gostaria de falar pessoalmente. Para Isis. Por favor, é para isso que a gente está aqui, Como gente. o Mauro, eu também me identifico com o que a Isis disse. Eu também sentia muito vergonha. Eu olhava para as coisas, olhava para o que eu não fazia e não faço, e as minhas orações eram complicadas. Às vezes eu me negava a orar, porque eu sabia que se eu orasse eu ia perceber a amorosidade do Pai. E me achava imerecedor dessa bondade. Porque a gente sempre analisa as nossas deficiências e a gente se considera não merecedor. E foi realmente uma libertação, Tato, quando eu descobri que é verdade que eu não mereço. É a mais pura verdade. Eu não mereço. Se libertou dessa ilusão logo, né, filho? Se libertou da ilusão. Sim, não merece, eu não deixa mereço. Para trás isso. Exatamente. Eu não mereço o bem que o Pai me dá. Eu não mereço o cuidado que Ele tem comigo. Eu não mereço as oportunidades que Ele me dá. Mas mesmo assim Ele me dá. Porque o amor desse Pai não calcula. Não pesa. Se merece, se é justo ou se não é justo. Ele dá. Ele não espera vir de nós para ele poder retribuir. Ele deu muito antes. Exatamente. Veja, é tão grande a conta de lá para cá que ela é impagável. Impagável. E eu acho que a gente não tem que se preocupar com isso. Porque a gente precisa atender o desejo do nosso Pai. E qual é? Um único. Que cada um de nós sejamos plenamente felizes. A paga que o Pai quer de cada um de nós, aquele ato, aquele conjunto de atos que vai solver a nossa dívida, que vai zerar a nossa dívida monstruosa com o nosso Pai, é apenas sermos felizes na sua plenitude. O que acontecerá fatalmente um dia, felizmente.
Então, nós que vivemos agradecendo com as palavras, obrigado, 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 o Pai não quer essas palavras, no meu entendimento. Ele não quer. Ele quer que a gente seja feliz, conforme Jesus tão cada vez mais claramente para nós declarou, através do outro, com o outro, amando o outro como a gente se ama, nos amando para que a gente ame o outro. Dessa forma, nós agradeceremos ao Pai. E quando eu concluí isso, eu parei de ter vergonha. Eu virei um sem vergonha, Mauro. Fiquei um sem vergonha perante Jesus e comecei a levantar um pouquinho mais os meus olhos para conseguir tentar enxergar os olhos dele. Não é fácil, porque é muito amor para cada um de nós. E nós precisamos aceitar o amor que chega do Pai, porque não aceitar é falta de humildade. Que legal, Edgar. Só complementar, vocês foram muito bem já, mas, Isis, eu vejo a nossa prece como algo assim, eu estou dentro de um quarto escuro, o sol está radiante lá fora, aí eu pego a frestinha da janela, abro um pouquinho, ela entra, fecha, ela fecha. Abro um pouquinho maior, ela entra, fecha, ela fecha. Assim é o amor doado a nós. É o tempo todo, inesgotável, abundante. Eu abro o grandão, entra uma luz forte, eu fecho, ela fecha. Ela até respeita a minha vontade. Mas eu só pediria a vocês o seguinte, não sinta vergonha. Se você for perceber, quando que na vida você tem vergonha, é porque você tem vergonha, por exemplo, de ser observada numa intimidade, tomando banho, sentada no vaso sanitário, tem vergonha. Não tem motivo para ter vergonha de Jesus. Ele acompanha você há muito tempo. É como eu tenho vergonha da minha mãe ter me trocado as fraldas. Ou mais grave ainda a diferença. Então, eu falo, mas eu tenho vergonha de pedir. Não precisa, porque não precisa articular palavra nenhuma. O teu sentimento está pedindo há tanto tempo, eu estou vendo, filha. Mas eu não posso te atender. A vergonha de pedir é se fosse um pedido egoísta. Um pedido assim, ó, me cure do coronavírus e que lasque aquele outro. Que eu arrumo emprego e aquele outro. Como no próprio Pai Nosso fala, como que você pode pedir que Deus te perdoe, sendo que você não considera essa possibilidade a um irmão que está com a mesma aflição que você? Olha, ele está com a mesma aflição que você tem o poder de esgotar a aflição, não quer esgotar e quer que eu esgote a sua. Essa contradição conosco que é errada. Mas se você, como logo depois o Guto comentou um comentário, que você consegue mais agradecer ou só agradecer, ótimo, minha irmã. Mas será que não é até o agradecimento, o nosso em si, um agradecimento orgulhoso? Eu só agradeço a Deus. Ele sabe que eu só agradeço. Eu não peço nada, não. Eu estou fervendo de vontade aqui. Mas obrigado, meu pai. Agradece o quê? As coisas bacanas que têm acontecido? Então, ter uma vergonha é bobagem, porque nós nos acanhamos, nos impedimos da sincera prece. Abra o coração para ele. Senhor, tô com uma raiva daquela pessoa, como ela falou com meu filho grosseira. Me ajude a lapidar essa raiva, Senhor. Como é que eu vou diluir essa coisa ruim? Isso é sinceridade e não tem que ter vergonha de nada, porque ter vergonha do papai e da mamãe ter trocado a nossa fralda é carregar um peso totalmente desnecessário. Perfeito. Vamos mais. Agora que vai começar o segundo tempo, né? Esse segundo tempo vai durar 8 minutos, tá? Eu acho que às vezes a gente se preocupa demais em agradecer com palavras, quando na verdade o que ele pede são atos. Então, quando você se sente agradecido pelo que você tem, e todos nós temos que ser agradecidos, então vai lá e ajuda o seu irmão. Se você entende que hoje você não tem nada para pedir, não tem problema nenhum. Peça força para ajudar alguém. Peça para alguém que você tenha forças para isso. Eu acho que começando daí, a gente já consegue enxergar o horizonte de uma forma diferente. Que legal, galera. Que legal, Guto. Gostei muito. Olha só, pessoal, então, só para não passar batido o que a gente pode pensar. Jesus, então, contou essa parábola para os meninos, com toda a sinceridade e todo amor, fez algumas comparações. Até a gente podia tentar depois ver o que é a porta, quem é o pastor, o que representa as ovelhas. Ao meu ver, ovelha, no nosso caso, representa um ser que vive em comunidade, precisamos viver uns com os outros e sermos mansos, pessoal. Por favor, vamos ser mais bonzinhos, mais mansos. Como o Edgar bem começou, não precisa criticar o alimento, porque está um pouquinho mais salgada hoje.
Seja mansinho, seja obediente, seja amoroso. É claro que não é aceitar injustiça, não tem nada de pedindo. Às vezes a gente quer falar uma coisa, levam para um contexto errado. Que pena que se faz muitas vezes isso uns com os outros. Mas essa oportunidade da gente ser manso, se comportar como uma ovelha e admitir, eu não posso ficar sem pastor. Quantas passagens quando Jesus fala, eu estou vendo e lamentando por eles, porque pareciam como ovelhas sem pastor, perdidas, coitadas, vulneráveis demais aos ladrões, aos que querem roubar nossa liberdade. Eles não entenderam. Então Jesus conta uma outra mais objetiva, mais resumidinha, em 3 linhas. Ele fala assim, ó. Então Jesus novamente disse, amém, amém, vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Veja que as ovelhas estão confinadas, ele chega chamando elas, assobiando, fazendo um sonzinho, elas já começam a se alegrar, é o mestre, o nosso pastor está chegando, eu sou a porta, é por aqui, moçada, vamos embora. Mas é só passar por elas? Passar e seguir-me, eu vou à frente, eu sou o modelo, o guia de vocês. Então, a porta é por aqui. Aí ele continua, então eu sou a porta. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não os ouviram. Quais ovelhas? As legítimas, pacíficas, mansas, que conhecem a voz. Muitos nos chamaram o dinheiro, o Deus Mamon, quer me convidar para ganhar, para viver do meu cintura para baixo. Eu gostei dessa expressão, Edgar. Eu talvez vá usar algumas palestras e quando falarem assim, Tato, mas você tem cada exemplo legal da cintura para baixo, como você pensa nisso tudo? Eu falo, cara, vem umas inspiração para mim que é anos demais. E anos de estudo. Exato, Guto. Anos e anos de li estudo. muitos gregos. E o Edgar, a sua bondade, ele concorda, cara. Isso é bonito, Edgar. Mas veja, você acha que foi invenção minha isso? Que legal, que legal. Aí é que eu disse assim, ó. Então eles não ouviram porque não conheceram, as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, repete Jesus. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá. Olha essa visão que já fomos comentando. Você tem liberdade aqui. Eu não estou querendo que você seja um disciplinado, porque disciplina é liberdade, não é, Maurinho? Tanto que nós comentamos e gostamos. Disciplina é liber. Por quê? Porque pode a minha esposa viajar, que eu não vou ligar para ninguém vir aqui em casa, não. Posso eu ter uma pressão alta, mas tanto faz porque eu não vou comer muito sal, sei lá o quê. Eu sou liberto dessas partes. Então ele conclui, ó. O ladrão, né, entrará e sairá e encontrará pastagem. Encontrará o saciar da fome, o saciar da sede. O Edgar, é legal aquela parte da mulher samaritana, quando ele fala assim, dá um pouco d'água. Quem é você, sendo judeu, pedir água para uma mulher samaritana? Como ousa fazer isso? Fala, mulher, se você soubesse quem é que está te pedindo água, era você que ia me pedir, e eu lhe daria água viva, daquela que quem bebe nunca mais tem sede. Chegam os discípulos e falam, mestre, trouxemos comida, come. Ele fala, eu tenho uma comida que vocês não têm. Tudo, é comida, é bebida, é a mesma ideia. É fazer algo, pessoal, para sermos livres e sermos um Ismael um dia, coordenar um planeta com Jesus no comando. Falou, Tato, você vai lá, faz por mim? Falo, cadê o Edgar? O Edgar já tá governando sozinho, cara. Você tá... Ai, Tato, as minhas pretensões são bem mais modestas, eu só quero me governar. Entendeu? Só. Edgar, você me humilha, falando assim, você diminui, você me humilha. É que você, Tato, já tá lá na frente. Eu só quero conseguir dominar o que eu sinto. Nossa, meu Deus! Para mim vai ser uma liberdade sem fim. Que legal, que legal. Ó, pessoal, quero só aproveitar e vai dar um beijo para Thaís Moreira aqui, meu. Ela tá comentando coisas muito bacanas dos comentários. Um beijo, Thaís. Eu também sou muito como você, viu? Eu tava falando diretamente pro pessoal que tá lá na página do Tato. Eu virei aqui, já tentei rolar para cima para tentar encontrar o comentário. Eu vi que a Marília fez um comentário e a Thaís explicou que eu não tô vendo. Gente, eu não tô conseguindo encontrar, porque aí o pessoal lá é participativo ao extremo, né? Cara, tá chovendo. E aí eu não aqui, consigo, eu não tô conseguindo encontrar as reflexões, porque o pessoal mesmo da página já vai comentando e já responde embaixo, o Edmilson, a Thaís. Gente, muito legal mesmo, toda a participação, Guto, né? Você vê, Guto, que existem palestrantes, né? Existem pessoas que conseguem responder as próprias questões, eles nem precisam da gente. Isso é liberdade. Isso também é liberdade. Isso é não dependência. Isso é fantástico. Né? Que bom que a gente não consegue responder para que outros possam responder.
porque às vezes, por exemplo, hoje eu estou aqui, normalmente eu não estou na frente, mas vocês que mais fazem esse tipo de divulgação e de palestra, às vezes a gente imagina que vocês conseguem ajudar as pessoas e divulgar a doutrina, mas a gente vê nos comentários as pessoas se relacionando e conversando, e uma respondendo a outra, e são todos tão divulgadores quanto vocês ou quanto eu, né? Exatamente. É verdade. E muitas vezes sabem mais. E vou te dizer uma coisa, somados, eles sabem mais que a gente. Com certeza. É verdade, é verdade. Somados, eles têm mais sabedoria que a gente. Isso é fantástico. Edgar, quantas histórias, Maurinho, nós já não ouvimos daqueles caras, ultra representantes do evangelho, não sei o quê. O Edgar até me contou uma esses dias, quando foram encontrar com Deus, um pobre camponês lá, que não tinha quase instrução nenhuma, é um dos escolhidos para estar junto. Porque o que mede é comportamento e sentimento, não tem nada de palavra. Aliás, palavra pode até te complicar, meu. Você fica falando em nome... Ô, Tato, você que gosta de música, palavras. Ao vento. Exatamente, o vento leva. Fatos ficam para sempre. Gente, tá fantástico. Não, 8h10. eu conheço essa tua voz, cara. Quando fala tá fantástico, mas o tempo voa. Mas assim, ó, eu vou. Não tem limite de tempo, mas eu vou pedir uma última reflexão para cada um de vocês, as palavras finais. Mas se esticar até 8h30, tá maravilhoso, tá muito legal mesmo participar. Legal. Então assim, fiquem à vontade. Não, vamos fazer o seguinte, vamos ouvir a voz do povo. Se vocês quiserem que a gente pare, vocês falam assim, queremos que parem. Se não quiser, fala, Guto, deixa os meninos. Não. E aí você vou até entrar lá na sua página para ver o que eles estão falando. Entra lá. Fica ou não fica? Põe assim. Ô, Tato, eu não concordo que a voz do povo é a voz de Deus, tá? Tá certo. Não, esse é um rótulo, um provérbio. E quem inventou? Concordo, né? Deus sabe mais do que o povo. Aliás, eu estou dentro do povo, né? Não vamos esquecer disso. Me considero dentro do povo. Tem razão. Mas o povo é o filho de Deus e deve ter um peso nessa decisão. Então, vou ter que consertar. Mas diga, Maurinho. O Maurinho é bondoso, ele deixa a gente falar, cara. Ele sabe da nossa dependência. Então, mas você sabe, né? Que a gente perde de deixar o Mauro muito quieto. Perde. O Maurinho não deve estar acompanhando. Eu falo isso com segurança, viu? O Maurinho não deve estar acompanhando os comentários aqui. Cara, depois você vê, Maurinho. O Mauro deve pensar assim, esses dois falam, meu Deus, mas como eles precisam comer feijão ainda? Quanta gente tava com saudade do Maurinho, cara? E eu compartilho com essa saudade com vocês, cara. Eu tô ouvindo vocês aqui e lendo lá. É só, continua, Guto, deixa os meninos, não para, continua. É verdade, ó, Alice Narayama, Paula Mangili, deixa os meninos. Você tá com acesso aí, você tá olhando, se por acaso você quiser puxar alguma reflexão aí, já chama na hora. A gente tem ainda alguns minutinhos de reflexão, o Maurinho vai falar agora. Maurinho, por favor, te cortei. Olha, é claro que a gente busca algumas fontes para beber um pouquinho do que estamos falando, né? Cada um de nós busca aqui, busca ali e tal. Eu li um pouco do que o Emmanuel falou a respeito dessa lição, né? A preocupação dele. E o Emmanuel tem essa capacidade de nos levar para um caminho que a gente nem imagina, né? Da onde que ele tirou isso? Como que ele enxergou isso? Eu li esse fragmento bíblico e só enxerguei isso aqui, está ao pé da letra. E não, ele disseca e vai longe. Ele tem uma capacidade incrível. E a reflexão que eu trago a respeito do que eu li, e para mim faz muito sentido do que nós estamos falando aqui, é esse ciclo que nós vivemos, né? Então tem ali o começo, meio e fim, e ele fala a respeito da primavera, e depois da primavera vem o inverno, fazendo ali uma analogia com a nossa vida, né? Então, quando a gente é novinho, tá tudo funcionando, que é uma beleza, então a vida é aquela delícia, e você se distrai, faz tudo errado, né? É totalmente distraído. De fato, você está dormindo, é isso que você está fazendo ali na adolescência, curtindo a vida, né? Mergulhado naquele ambiente materialista mesmo. Mas o mestre sabe o que está fazendo. Olha, eu vou fazer a mesma brincadeira que o Tato faz. Eu acho que Deus deve ser um bom gestor. Né? Eu desconfio que ele sabe o que está fazendo, né? Porque esses ciclos que são criados na natureza, gente, e veja, estou repetindo aqui, isso foi o Emmanuel que falou, só estou adaptando aqui. Esses ciclos que são impostos na natureza, eles nos forçam alguns aprendizados que, mesmo que você não queira, eles vão acontecer.
Então, mesmo que a gente faça algumas reflexões muito na superfície, a gente acha que estamos entendendo alguma coisa, é claro que quem está lá naquela posição mais elevada percebe, nossa, ele acha que está entendendo. Então, ele vai ter que aprender um pouquinho melhor. Então, vem aquela lição um pouquinho mais dura. E que muitos de nós têm uma interpretação muito distorcida disso. Por que comigo? Por que não com o outro? Eu estou sofrendo, né? Como se fôssemos assim, tivéssemos uma dor exclusiva em todo o universo, a sua dor é a maior, né? Então, por que foi com você? Então, o Edgar falava muito disso quando eu o conheci, né? O ressignificar aquilo que você chama de sofrimento. Então, esses ciclos que nós passamos na nossa vida, de nascer, viver e morrer, né? Então, você tem um corpo bonito, ele vai envelhecendo. É uma maneira de você ir percebendo que você precisa melhorar. Então, o que eu acho que isso tem a ver com a lição? Tudo. Porque aquilo que o mestre quer que você beba, a água que você bebe e que você não vai ter mais sede, ela existe. No entanto, você não quer muito beber dessa água. Então, é claro que eu vou criar uma situação para que você vá percebendo que você precisa beber dessa água aí. Então, quando nós estamos em momentos de aflição, de sofrimento, você não sabe muito o que fazer, você está com muita sede. Você está com muita fome daquilo que o Cristo tem para oferecer. Só que você não quer. Ou você nem está percebendo que você não quer. Então, são situações que são propostas para que a gente acorde. Agora, Maurinho está fazendo aqui uma apologia ao sofrimento? É claro. Não. Porque se fosse assim, né, então o mestre vai à cruz, e aí então é preciso que você passe exatamente por aquela situação para que você então tenha vida e abundância, né? Não é nada disso. Não é nada disso. Está tão melhor hoje em dia. Então, eu vejo muito nesse sentido. Então, esses ciclos que nós vamos passando, de momentos bons, momentos difíceis, então essa senoide que nós temos na nossa vida, esses altos e baixos, eles são perfeitos. Eles são, assim, sublimes. É como tem que ser, para que a gente acorde, perceba, você dorme um pouquinho, acorda de novo, então, assim, em algum momento você vai ficar mais acordado do que dormindo. Fantástico. Muito bom, Maurinho. Ó, Guto, comentaram aqui uma coisa muito legal, ó, que a pessoa captou o sentido, ó, Thaís, ó. Vamos fazer o seguinte, somos as ovelhas que só escutam os pastores Tato, Edgar e Maurinho. Não escutamos do pastor Guto, então a live continua. Deus me livre, eu passo nesse título, eu passo. Não, é só em questão de continuar ou não a live, elas não vão seguir as... É só a live, só, Edgar. Mas você sabe, é muito legal, Mauro, você falar dos ciclos, né? Muito legal. Você sabe que me fez perceber? Nós estamos numa fase da humanidade onde o ciclo maturidade, velhice, ele aumentou, né? Nós antes vivíamos até há 400 anos atrás, a gente vivia até os 45, era velho. Já era velho. Né? Hoje nós vemos até os 90. Idade média, 72, né? 74. Né? Por quê? Né? O pai não dá ponto sem nó. Né? A senoide é perfeita e a gente percorre ela direitinho. Ou seja, ele está nos dando... Isso é por necessidade nossa e por amor a nós. Ele está aumentando o ciclo onde a gente tem condições biológicas de refletirmos com mais lucidez. Condições biológicas. O nosso físico, mais tempo na sua maturidade, né, para que a gente possa pensar. Possa estar lúcido e, portanto, acordado. Né? O Tato usou a palavra liberdade, que me agrada demais também. Eu vim trazer vida liberta e em abundância. Por quê? Porque nós somos, literalmente, escravos das nossas paixões. Exato. Nós não somos ainda seres racionais. Nós somos senhores, não somos senhores de nós mesmos. Não, nós somos seres emocionais. As emoções mandam em nós. Quando tem medo, o medo nos torna escravos. Quando tem paixão e não é amor, o medo
a paixão nos torna escravos. Quando tem fome, meu Deus, né? Quando tem escravos. Raramente a gente decide contra os nossos impulsos e desejos, raramente, né? Então, estar acordado é mostrar quem manda na própria vida. E quem tem que mandar na própria vida é você, né? Cada um de nós. O mestre pretende nos ensinar como é que se faz para que a gente se liberte deste sono, mas não é um sono pacífico, é um sono com pesadelo, é um sono de angústia, é um sono de profunda insatisfação e vazio existencial, é um sono doentio que a gente vive, é um sono de viciado, né? De quem se sente absolutamente amarrado por nos deixarmos amarrar. Porque a nossa vontade... Esses dias eu me toquei que, sendo filhos de Deus, e, portanto, tendo características do Pai, lembrando que a vontade do Pai, que é que mantém tudo funcionando, a minha vontade, a nossa vontade, também tem imenso poder. Imenso poder, porque somos filhos de Deus. Mas essa vontade jaz adormecida. Essa vontade está entorpecida. Essa vontade não é utilizada por nós. Quando é a serviço das nossas paixões. Então, é fantástica essa passagem. Edgar, o que você acha dessa frase aqui, de Jesus, sobre o que você falou? Todos vós são deuses e poderão fazer o que eu faço. Sim. E muito mais. Vocês estão achando que isso aqui é coisa grande? Vocês não viram o que um Cristo organiza para uma galáxia, moçada? Exato. Né? Nós precisamos fazer brilhar a nossa luz, né? E nós estamos sem fazer brilhar a nossa luz intencionalmente. Então, assim, Jesus veio a todo custo para nos ajudar a acordar. Para acordar, às vezes, aqueles de nós, e eu me incluo, que resistimos a acordar, o despertador vem junto, forte, para nos sacudir e para nos trazer essa vida em abundância. Que a gente não recalcitre contra os aguilhões, como Jesus disse a Paulo. Que a gente não se revolte contra a dor que só vem funcionar como um despertador. Porque se a gente hoje, infantilmente, só sabe agradecer aquilo que nos traz conforto e sossego, nos exigindo quase nada, nós ainda vamos aprender a agradecer com doçura a dor que vem, na medida, fazer com que a gente abra os olhos para que a gente comece a ser feliz finalmente. Ô, Guto, deixa eu fazer as minhas considerações finais, então, cara, já que já está em cima do limite. Mas olha só o Edgar falou, pegou fundo aqui, viu, Edgar? O Edgar é fera, eu agradeço a reflexão. Cara é fera, esses caras não estão para brincadeira, meu. Às vezes, Guto, nós vamos começar o estudo aqui do Evangelho, aí sabe quando começa um jogo de bola, um cara toca pro outro, rolando bola para frente, tem que ser para frente. Cara, o cara toca, o Marinho já sai correndo, meu, os caras vão descendo pro ataque, de repente, em 1 minuto, chutaram pro gol, cara. Nossa, os caras estão jogando forte. Mas olha isso aqui, Edgar, que coisa brilhante. Quem escreveu esse negócio? As Sagradas Mãos de João, anotando sobre o nosso Mestre Jesus. Olha que coisa linda. Então, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem, senão a fim de roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor entrega a sua vida pelas ovelhas. O assalariado, olha o interesse em divulgar o evangelho por interesse, aquele que quer salário, o assalariado, que não é pastor, cujas ovelhas não são as suas próprias ovelhas, observa o lobo vindo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo as captura e as dispersa. Olha que legal, algumas vão ter que fugir, porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Olha a liberdade de Kant aqui, faz o que a disciplina exige e seja liberto. Não seja escravo, não.
Ele já vai concluir. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu também o conheço, o Pai, e entrego a minha vida pelas ovelhas. Agora ele conclui lindamente. Também tem outras ovelhas que não são deste aprisco, e é preciso que eu conduza também a elas. Ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho, um só pastor. Por isso o Pai me ama. Olha agora, Edgar. Porque eu entrego a minha vida a elas para recebê-la novamente. Olha que coisa grandiosa, meu Deus. Ninguém a tira de mim, mas eu a entrego por mim mesmo. Eu entrego porque eu quero entregar, cara. Se Deus não existisse, para mim tanto faz, porque eu quero entregar a minha vida a essa causa, porque ela me faz bem, me faz feliz. E nós precisamos produzir frutos para que, ainda que semente pequenininha, seja plantada no coração e comece a germinar. E sem fruto não há de onde tirar a semente. Ah, cara, que coisa mais maravilhosa. Ninguém as tira de mim e entrega por mim mesmo. Esse mandamento recebi do meu Pai. Novamente houve divisão entre judeus, muitos diziam, ele tem daimon. Olha que delícia. Ele tem um demônio. Aí ela só pergunta, por que o ouves? E outros diziam, essas palavras não são de um endemoniado. Porventura, poderia um daimon abrir os olhos de um cego? Nossa! O evangelho é tudo, Maurinho. O que você falou agora, Tati, você sabe que inúmeras vezes eu já me peguei pensando nisso. A gente acredita verdadeiramente no que a gente lê. O plano espiritual, um Deus, Jesus olhando por nós. Mas digamos que em algum momento eu duvidasse disso, eu já pensei inúmeras vezes nisso. Eu não enxergo felicidade hoje, com tudo que eu já consegui aprender, e eu sei que ainda falta muito, mas eu busquei a felicidade em muitos lugares. Eu busquei a felicidade em muitas religiões, e isso falando aqui, eu. E eu encontrei somente quando eu pude fazer algo por alguém. A felicidade, ela não está no mundo. A felicidade, ela está quando você consegue fazer alguém feliz. E verdade, isso independe de acreditar em Deus ou não. É onde a gente estava falando. Não importa. Eu não viveria uma vida feliz se eu não servisse ao próximo. E eu tenho isso para mim hoje. Que eu não viveria de forma nenhuma uma vida feliz. E só deixa... Tato, antes de eu passar, eu sei que já estão tudo final, mas assim, a Thaís colocou aqui e ela pediu para que vocês falassem a respeito disso. O Maurinho começou aquela hora, eu não lembro se o Edgar começou uma reflexão. Se o Edgar já começou, Tato, você mesmo que vai começar. Tá. Ó, ela colocou assim, a felicidade não é deste mundo. Por favor, expliquem nesse estudo, eu já escutei isso em diversas formas. Tá bom. Thaís Moreira, grande amiga, está colaborando muito aqui com a gente. Tá, essa frase, a felicidade não é deste mundo, no Livro dos Espíritos é explicado assim, porque este mundo lhe foi dado como prova ou expiação. E quem passa pela prova e expiação pode se alegrar, é claro, de estar aprendendo, pode se alegrar de estar vivendo realidades, mas não desfruta da felicidade de quem já não passa mais por prova ou expiação. Passar por prova ou expiação é admitir que somos aprendizes, mas na condição de aprendiz não dá para ser tão feliz quanto já um Cristo. Então a felicidade é gradativa. Se a felicidade não é deste mundo, ele não quer dizer que não tenha felicidade neste mundo. Tem felicidade bastante. Nós, como o Edgar falou, eu nem sei aproveitar, cara. Eu nem sei captar. Mas no livro de 1921 ele fala, só sabemos que a felicidade neste mundo será possível quando a humanidade estiver reformada. Enquanto isso não se verifica, pode o homem desfrutar de uma relativa felicidade? Olha só, o homem é quase sempre o artífice da própria infelicidade, mas se praticar a lei de Deus, de muitos males se furtará e poderá desfrutar de toda a felicidade que o planeta Terra tem para oferecer, e que é bastante. Imensa. Então, imensa. Quando eu falo assim, a felicidade não é deste mundo, eu estou dizendo, você está falando da felicidade, né, cara? A suprema. A suprema. Não, deste mundo ela não é. Não daria. Não é. Mas ela será um dia quando não mais passarmos por provas e expiações. Mas, então não tem felicidade aqui? Já explicamos, é claro que tem. É como se você falasse, perguntaram para o Paul Lennon uma vez, você gostaria de votar aos Beatles? Ele falou, votar aos Beatles seria como votar ao ginásio. Foi legal quando eu estava lá no ginásio, mas vocês não concordam que é mais gostoso agora, entendendo melhor, estudando? Mas éramos ingênuos. A ingenuidade então te bloqueava das preocupações e por isso que você era feliz?
Não, é aquela situação ainda. Eu tô ficando cada vez mais entendido, mais pleno e aceitando uma felicidade maior, com um reservatório maior. Não posso colocar um oceano dentro de um copo. Como é que eu vou colocar Jesus aqui dentro? Não tem como. Mas aos poucos eu vou me dilatando e vou falar a felicidade suprema, como o Edgar bem comentou. Essa sim é de outro lugar, mas que tem muita felicidade aqui e que estamos abrindo mão dela, estamos pegando um fundinho de copo quando dava para ser muito feliz. Tanto é que compara o Chico, Madre Teresa, essa turma, quanto eles eram mais felizes do que nós e viviam no mesmo mundo, aqui na mesma realidade, mas a percepção era diferente. Eu acho que essa é uma entender, mas o Edgar e o Maurinho, os caras regaçam, cara. Não, você disse o fundamental no meu entendimento. Não temos felicidade suprema aqui, mas tem tanta felicidade, a gente aproveita nada. Nada. Então, que essa frase que a Thaís disse não seja uma desculpa engarrafada daqueles que querem dizer que não adianta fazer nada para ser feliz aqui na Terra. Verdade. E que a felicidade só vai ser vivida no plano espiritual. Não vai. Não vai. Porque se você só pensa há um assim, jeito de viver a felicidade em qualquer lugar. E quem disse foi o Guto. Que você foi brilhante, Guto. Você não disse que a felicidade você encontrou em uma determinada religião. Porque não se encontra felicidade numa determinada religião. Se encontra quando cumpre-se a lei do amor. A lei da fraternidade. Em nós mesmos, né, Edgar? A felicidade de encontro aqui, cara. Exato. Então, assim, felicidade é muito diferente daquilo que a gente diz que é felicidade. Felicidade não é não ter problemas. Não é. Então a gente precisa pensar muito sobre isso. Mas isso é outra noite. Ah, que gostoso. Eu não sei. Calma, Guto, já ouço. E eu acho legal. Não, deixa eu só te falar. O Wilson até desistiu. Ele mandou assim pra mim, ó. Faz o que você quiser. Se o pessoal continuar conversando, você pode deixar rolar aí até amanhã. É véspera de feriado. Ele desistiu, mas até pra jantar, porque não vai. O Wilson acho que nem tá aqui mais. Não, Edgar. Só uma pergunta que eu vou perguntar pra vocês, e aí a bola é pra você responder. Tem um show do Metallica, cara, que o cara, o Radcliffe lá, ele chega e fala assim, cara, do you feel like I feel? Ele fala, vocês sentem como eu sinto? Aí ele faz assim, aí eu pergunto, cara, será que a gente sente parecido, cara? Será que a gente sente... Porque é tão abundante, cara, é tão bonito isso, tá aqui à nossa disposição, e não podemos, como o Edgar comentou, passar fome na frente de um banquete que Jesus serviu pra gente, cara. O banquete tá servido desde que a humanidade começou a surgir, a gente morrendo de fome. Cara, come o negócio, é pra nós, ele criou pra nós. Vai lá, Maurinho. Pois é. Eu penso, das reflexões que já tivemos, Tato, você e eu, né, antes ainda do Edgar, e depois do Edgar veio, e aí a gente aprendeu tanto, né, a respeito disso, e nas durezas de que é preciso aprender algumas coisas que a gente não quer aprender, o abacaxi é para nós aqui descascarmos. Você já me entendeu, né? Então vamos a partir daí. A gente precisa entender que a responsabilidade da melhora desse planeta é nossa. É nossa. É nossa, então tem que partir daí. Então, se o nosso planeta é como é, cheio de incoerências, violências, agressões de todas as ordens, é porque nós somos assim. Agora, veja, isso eu aprendi com você, Edgar. O fato de percebermos que nós somos assim, isso não é para nos diminuir, é só para que a gente perceba que a gente é assim. Não é? Assim. Maurinho, por que você aprendeu com o Edgar? Eu que falo essas coisas, você aprendeu comigo isso, cara. Que isso, meu? Aprendi muito. Você que me ensinou, ele só não sabe disso. Não, era só pra fazer graça, meu amado. Aprendi nisso. Vai lá, Maurinho. É porque, assim, todo pensamento, há pouco falamos isso, Tato, numa lição que nós fizemos a terça-feira passada, aqui no Evangelho segundo Mateus, daquela coleção que nós... Que a nossa responsabilidade é com o irmão que está lá no outro hemisfério. É verdade. A dor dele é nossa, entendeu? Essa conexão, ela existe, ela é uma ressonância com o planeta todo, que a gente não está sabendo muito como fazer isso. Então, a responsabilidade é nossa. Agora, precisamos ter consciência disso e abraçar a causa. Vamos ajudar, vamos compartilhar, vamos seguir em frente. Então, sempre que a gente faz uma ajuda a um irmão, como o Guto bem disse, eu concordo muito com ele, é a receita que o Pai nos deu, que Cristo vem nos ensinar e insiste o tempo todo, é aquela receita que não tem como dar errado.
É aquela mesma história de que o Chico conta para nós que o Emmanuel passou para ele, né? Lembra do cachorrinho que a irmã foi lá e assassinou, matou o cãozinho, aí o Chico teve que dar um presente para a irmã, e aí ele não entendeu o porquê, aí o Emmanuel simplesmente passa para frente a bola, ó, Chico, eu não tenho nada com isso, é receita do mestre, você se vire com ele. Quer dizer, pôs a pedra em cima. Então, é um tipo de receita que realmente ela dá certo. Então, a melhora do nosso planeta, ela vai acontecer quando nós decidirmos que ela deve acontecer. Agora, pelo simples fato de percebermos isso, a felicidade já começa a aparecer ali. Puxa vida, eu faço parte do projeto, eu tenho como eu melhorar, eu não preciso esperar que o outro faça, eu vou fazer eu a minha parte aqui e juntos vamos trabalhando para a melhora do planeta. Né? Então, aquela ideia de que, puxa, o planeta é assim mesmo, o que eu posso fazer? Então, é aquele complexo de Gabriela, lembra, Edgar? Né? Fazer o quê? O mundo é assim mesmo, ser assim. Sempre fui assim, não dá pra mudar. Mudar. Não, muito pelo contrário. Então, a felicidade, eu também não a sinto como de fato tem que ser aquele modelo platônico de felicidade no mundo das ideias, aquele modelo ideal. É claro que nós não temos acesso a ele agora. Mas olha que interessante isso. Nós já vislumbramos o que é uma verdadeira felicidade. Nós, de certa forma, já entendemos o que é uma verdadeira felicidade. Sabe por que eu digo isso? Imagina você não sendo mais, por exemplo, odiento. Imagina isso. Imagina você tendo muita paciência. Imagina você com todas essas benesses que o mestre tem, com todas essas virtudes que um Cristo tem. Cara, isso é tão libertador. Então, veja, se nós conseguimos pensar a respeito de algo que nós não alcançamos ainda, mas somos capazes de perceber como aquilo já é muita coisa. Então, agora, vamos à procura daquilo que nós já entendemos que é bom? Vamos amadurecer aquilo que nós sabemos que está logo ali? Basta a gente trabalhar um pouco para poder alcançar? E para eu encerrar, pior, é um esforço tão pequenininho, 909. Verdade. Tava demorando para ela aparecer. Muito bem. Pois é. Mauro. Muito bom. Com poucos dentre vós o que fazem algum esforço. Pois é. Edgar, imagina eu, você, o Guto, o Maurinho, numa sala, põe o Brunão, inclusive perguntaram aqui, cadê o Brunão, não sei o quê. Né, você viu, né, Guto? Eu ainda não conheço o Bruno, mas eu já vi que perguntaram dele. Tá menino bom, cara fera, sabe muito e a gente fina. Ele e o Edgar não estão muito bem. Mentira, os caras são amigos pra caramba. Aí, a gente tá aqui, aí a gente tá lá numa sala, porque a gente teve o propósito de muito parecido, e lá chegasse alguém e falasse, quão dentre vós são os que fizeram algum esforço, hein? Não era uma carapuça que devia falar, então vamos nos esforçar um pouquinho, cara, vamos tentar mudar um pouquinho, a passos pequenos, de bom comportamento, de boa aceitação, e fazer o bem por nós mesmos. Eu faço isso, não é por meu pai, é por mim que eu entrego. Então, isso é o desinteresse total, porque se for por algum interesse, o Jesus falou, não faz esperando uma recompensa da terra. A terra não é capaz de lhe dar o que está precisando. Na terra tereis aflições, espera uma recompensa do céu. Então, melhor ainda não espera recompensa alguma, como ele já não espera. Como o André Luiz comenta, não houve caridade, a não ser da parte do Cristo, porque devedores não podem, pagando uma dívida, achar que são caridosos. Como que eu posso fazer uma caridade para o Edgar, se ele me empresta o dinheiro, eu pago o dinheiro? Não há caridade alguma aqui. Há um pagamento. Porém, nós estamos aqui servindo isso. E para mim a mensagem, pessoal, a gente brinca que posso falar, mas é claro, o Guto determina e o pessoal tem que fazer as coisas, né? Apesar que a gente podia for assim, o que você acha, Guto? Estamos aqui com 151. Vamos lançar que a Bolsa de Valores vai até 120. A hora que baixar desse nível, tem que vender as ações, aí desliga. Aqui nesse momento tem mais 50 e alguns aqui também. Ah, que legal. Já deu 200, mas aí, tá. Já deu certo. Aí eu diria isso para vocês. A minha visão é essa. Temos um bom pastor, um pastor que é o nosso Cristo, o melhor de todos, o arquipastor, como diz Pedro, o arquétipo, que é a origem da palavra grega, ou seja, o principal, o modelo, que nos mostra um comportamento que está todo no Evangelho, mas principalmente nessa passagem, ele pede que nós sejamos aquela ovelha que conheça a voz dele. Como é conhecer a voz de Jesus? Não é lógica e física, mas é o comportamento, o pensamento, a intimidade no comportamento e aceitando para perceber. Como eu vi aqui esses dias, Guto, na segunda-feira, Jornal da Cidade, um casal católico servindo na pandemia mais do que o normal, que faz
Eu falei, conhecem a voz do Cristo, já entenderam, como você falou, Guto, que a alegria é servir ao outro, e nenhuma religião é capaz de me dar. Ela pode dizer, se você servir, você vai gostar muito, e você serve se quiser, mas não precisa que a religião fale. Porém, conhecendo a voz desse pastor, vamos segui-lo, e ele vai nos libertar, porque ele sendo a porta, metaforicamente nos diz, venham pessoal, saiam do confinamento aí, podem passear mais pelo espaço que Deus criou para nós, e eu vou à frente de vocês, venham comigo, vocês podem ir e sair, entrar e sair, reencarnar e desencarnar, sem nenhuma prisão, não os tornem escravos do pecado, porque quem comete escravo fica preso, mas libertem-se, não sejam funcionários, sejam filhos, e façam por si mesmos, desejem esse amor, porque é uma alegria inacreditável, que quando eu não esperar mais recompensa nenhuma, não me preocupar, será que Deus viu essa caridade? Como a Thaís comentou, será que eu devo, na prece, perguntar? Não precisa, minha irmã, pode fazer por você, porque é da lei. Então, como a gravidade, como a nuclear forte, ela está aí. Se você fizer, a lei acontece, e a felicidade invade. E você vai ver, cara, no planeta Terra era tudo isso, ainda é mais do que a gente imagina ser tudo isso. Ah, que pena. Eu já vou sair antes para nem ter o corte. É hora de encerrar. Gente, mentira, tava brincando. Eu tô aqui, tô brincando. Gente, muito obrigado a vocês três por tudo que vocês trouxeram pra gente hoje. Eu quero agradecer especialmente todo o pessoal lá da página do Tato, pelos comentários. Muita gente me agradecendo lá. Né? É verdade, Guto. Gente, depois você assiste, tô falando muito aqui. Eu que agradeço a oportunidade, né, de conseguir reunir vocês, trazer aqui. A oportunidade, né, de estar aqui nas redes sociais do Redenção, fazendo esse trabalho. Né, uma coisa que para mim surgiu durante a pandemia. Eu tinha uma necessidade de fazer alguma coisa e buscava, e de repente, como a gente sempre sabe, nunca é do nada, mas surgiu a oportunidade e eu fui começando e abraçando. O Wilsinho veio atrás e me deu apoio, e onde a gente conseguiu trazer inúmeras pessoas. E hoje eu estou aqui, nesse momento, ouvindo vocês. E em muitos momentos eu estava aqui olhando na minha cara na câmera, e era, sabe aquela cara de quem está ouvindo e prestando atenção? Que não é bonito para quem está na câmera. Mas eu estava realmente aprendendo com vocês hoje. E eu agradeço por isso. Eu queria pedir para todo mundo, para a gente fechar os nossos olhos, para fazer a nossa oração. Eu queria agradecer a espiritualidade pela oportunidade de realizar esse trabalho, pela oportunidade de reunir tantos corações aqui, assistindo e participando, refletindo com a gente. Eu queria que as energias geradas nas vibrações dessa oração, que elas pudessem ser destinadas, em especial, a todos aqueles irmãos que pensam no suicídio. Nós estamos iniciando um mês de campanha que a gente vê em todos os lugares. E esse tema aqui, mesmo sem ter sido pensado para esse mês, ele surgiu e, na minha opinião, ele serviu para auxiliar, para levar o conhecimento a todas as pessoas que também podem estar, de repente, ao lado de um irmão e que até hoje não conseguiram enxergar que esse irmão precisa de ajuda. Então, que as pessoas envolvidas também com esses irmãos que estão passando por dificuldades, que elas possam olhar para o lado e conseguir enxergar esses irmãos, que eles tenham uma válvula de escape, que cada um desses irmãos consiga receber o amor que todos nós, mais de 200 pessoas, estamos emanando nesse momento. Agradecidos, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Deus, nos dai hoje. Perdoai, ó Pai, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Gente, eu fechei o microfone, todo mundo. Abre, por favor, para vocês falarem tchau. Obrigado, viu, Guto? Imagina, eu que agradeço mais uma vez. Obrigado, Mauro. Obrigado, Tato.
Obrigado. Legal. Muito bom. Guto, obrigado. Você tem feito um trabalho muito legal, cara. Muito organizado, muito disciplinado. Vê os nossos melhores horários para dar certo para todo mundo e consegue esse trabalho com tanto carinho. Como é possível trabalhar com amor, Guto? Muito legal. Eu agradeço todo mundo que... Ó, a gente tem aqui, todo mundo sabe, a gente faz, a gente marca e a gente ainda pede para que vocês entrem uma semana antes para a gente gravar uma chamada. E assim, de todas as pessoas que participaram até hoje, tanto aqui da live do Redenção quanto lá do estudo do Caritas, todo mundo se colocou à disposição. E isso olha só, Guto, legal. uma coisa, deixa eu mostrar. Essa moça aqui, ó, ai, tá meio... Fala o nome. Elda Souza Santenelli, onde eu sei onde ela tá para baixo, tá? Eu já ouvi você falar Elda, né? Naquela nossa conversa, aqui ó, gratidão, Tato, você salvou a minha vida, menino. É aquela irmã que comentou o suicídio que eu contei Eu me lembro. Eu falei dela. Cara, e se isso é força que vem de Jesus e passou por nós, por alguma palavra, me faz honrado, Elda, poder ter ajudado você e ter te dado vida em abundância. É o nosso Cristo trabalhando por todos nós e sem querer que recompense mais nenhuma, mas Ele quer que nós sejamos felizes, como o Edgar bem comentou. E vamos conseguir, Elda. É fera, vamos. Elda, eu já ouvi seu nome várias vezes. Um beijo no seu coração. Gente, eu esqueci, eu precisava... Ó, a semana que vem, a gente tem aqui de novo no domingo, às 7 horas da noite, a gente vai receber o Lucas Gabriel. Ele é do NEP, chefe. Manaus. Exato, do NEP de Manaus. A gente vai ter a Sônia Mistrão, e a gente vai ter um cara que vocês não conhecem, e eu não sei nem se vocês gostam muito, que é o Gustavo Gandolfi, que vai estar aqui. Pai da Maria. Que vai estar aqui. Vai dar um pouquinho mais de trabalho para a Mireia, vai estar aqui no domingo com a gente, fazendo uma live. Então eu queria convidar todos vocês que estão vendo para participarem no domingo que vem, às 7 horas da noite. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Vou colocar um videozinho aqui, que é lá do Redenção, da Nota Fiscal Paulista do Lar Escola, e eu peço para que vocês assistam, tá bom? Tato, valeu. Edgar, Maurinho, vou pedir para vocês ficarem para a gente poder agradecer depois, tá bom? Tá bom. Tchau, tchau, pessoal. Muita paz a todos, muita luz. Obrigado, fiquem com Deus, boa semana. Você sabia que pode fazer toda a diferença cadastrando o Lar Escola Redenção como entidade na sua Nota Fiscal Paulista? É verdade, e o melhor, você continuará a participar dos sorteios mensais normalmente. Veja só como é fácil cadastrar. Pelo computador, abra o navegador e acesse www.nfp.fazenda.sp.gov.br. Dentre as inúmeras opções disponíveis, clique em Acesso ao Sistema. Na tela seguinte, informe seu CPF, senha e clique em Não sou um robô. Em seguida, clique em Acessar e aguarde. Na tela do sistema da Nota Fiscal Paulista, procure pela opção Entidades no menu superior e clique na opção Doação de cupons com CPF automática. Vamos buscar pelo Lar Escola Redenção. Para isso, clique em Pesquisar. Informe os 14 dígitos do CNPJ 504000951/0001-26 e clique em Pesquisar. Clique no campo correspondente ao Lar Escola Redenção. Desça a página e clique em Voltar. Para concluir o processo, clique em Confirmar doação automática e logo em seguida você receberá uma mensagem de confirmação. Pronto! A partir de agora, em todas as compras que você informar seu CPF, lembre-se que estará fazendo a diferença para a vida de muitas crianças e adolescentes socialmente vulneráveis de Araraquara, através do Lar Escola Redenção. Muito obrigado!